Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Que vozeirão! É o vozeirão de quem não está no verão. É o vozeirão que, vendo a chuva cair, apressou-se para não ficar o dia em vão. Vamos orar, meus irmãos. Pai Celeste, graças te damos por tua bondade, por tua misericórdia que dura para sempre. Graças te damos por teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar com o propósito de adorarmos o teu nome. Muito obrigado por teu Filho, nosso Senhor Jesus. Que o teu nome seja santificado, que a tua vontade seja realizada do jeito que é feita nos céus. Dá-nos entendimento. Nós oramos pedindo que nos perdoe os pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos estudando o tema: quão importante é a visitação saudável. Alguém pode perguntar, baseado em quê? Na Escritura, evidentemente. E nós começamos à luz de Lucas, no capítulo 1, quando, no versículo 68, nos dito: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E no versículo 38 diz que isso aconteceu graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ora, vimos então que visitar é solidarizar-se com o visitado. E isso nós percebemos na pessoa de nosso Deus. Antes falamos que ele visita com propósito, tendo planejado, e então ele executa. Querendo dizer com isso que, em certo sentido, o Senhor manda uma espécie de recado: eis que estou à porta e bato. Está dizendo, posso visitar você? Posso lhes visitar? Se ao ouvir essa mensagem, a pessoa diz, sim, Senhor, seja bem-vindo. Então, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa é a ideia que nós vemos mesmo da parte do Senhor Deus. Evidentemente que ele, pela sua soberana graça, age no coração daqueles que ele amou na eternidade, fazendo com que a vontade dessas pessoas seja direcionada para ele. Então, ele visita. Irmãos, na verdade, a nossa religião é a religião cujos membros, todos eles sendo autênticos membros, todos eles foram atraídos pela graça do Senhor, suas vontades foram tornadas servas da graça do Senhor, e então ele age concedendo-lhes alegria e paz. Essa é a realidade. Então nós verificamos, sem dúvida alguma, que o segundo ponto mesmo, visitar, solidarizar-se ao que é visitado, e então tratamos de desdobrar isso, mostrando que existem 3 tipos possíveis de solidarizarmos-nos com as pessoas. Solidariedade aos atribulados, nós tratamos a causas diversas. Por exemplo, a pessoa está atribulada porque lhes falta determinada coisa, lhe falta saúde, lhe falta dinheiro, lhe falta
tranquilidade de alguma maneira, então essas pessoas estão atribuladas, precisam ser visitadas, e o visitador deve ser solidário, ou seja, deve ser alguém que se coloca no lugar, ombreia com essa pessoa para que possa trazer benefício, bem-estar, sobretudo espiritual, àquela pessoa. Vimos também, no domingo passado, que essa solidariedade deve ser levada em consideração aos atribulados por causa do pecado. E quando falamos dessa questão, vimos que mesmo que uma pessoa tenha pecado e não está querendo nada com o Senhor, não esqueçamos, irmãos, ela está atribulada sim. Porque a Bíblia faz uma afirmação muito enfática. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Romanos, ele diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de todo homem, primeiro do judeu, também do grego. Ninguém escapa. O Senhor diz em Isaías: ao perverso não há paz. Então, mesmo que a pessoa não esteja arrependida, mas ela não goza paz, ela está em tribulação. Claro, como visitar pessoas estando nessa condição? Não é tão simples, não é tão fácil, mas a disposição daquele que quer ser solidário a esses que estão sob o peso do pecado é importante. É importante essa solidariedade e ela deve ser dada a conhecer. Fulano, oportunamente falando, fulano, Beltrano, eu estou aqui à sua disposição e se você quiser, eu gostaria de visitar você. Pode ser que numa hora dessa o Senhor vem, age, transforma à disposição o pensamento daquela pessoa, pelo menos para ser visitada. Não sabemos como isso aconteceu no caso de Davi, mas sabemos uma coisa: o Senhor enviou Natã a Davi. E que bênção foi aquela visitação de Natã a Davi. Davi se arrependeu, confessou seus pecados e nós hoje somos beneficiados com tanto ensino relacionado com a tribulação de quem está em pecado, relacionado com a necessidade de confissão de pecados, relacionado com a alegria que vem depois que alguém diz: confessei os meus pecados e a minha iniquidade não mais ocultou. Então o Senhor o encheu da alegria da salvação. Hoje, irmãos, vamos avançar e vamos ver um outro aspecto que diz respeito à visita, à solidariedade àqueles que estão alegres. Essa é o caso aqui, solidariedade aos alegres. Parece que esse é um caso mais fácil. Eu disse o quê? Parece. Eu não afirmei que é mais fácil. Parece. Por que eu digo parece? Porque se visitar é solidarizar-se, é ombrear-se com aquele que vai ser visitado, quão facilmente eu posso me pegar estando de mal com a vida e vou à casa da pessoa que está alegre. Está certo isso? Não. Nós vamos ver isso quando tratarmos da questão relacionada com alguns cuidados que precisamos observar. Quão facilmente eu posso estar numa dimensão que não seja boa? Por exemplo, eu posso eu mesmo estar em pecado. E lá vou eu visitar o meu irmão que está tão alegre. Eu não tenho o que fazer, não tenho o que dar para ele, não. Não tenho. Irmãos, quem está em pecado não tem o que dar. É necessário acudir ao que o Senhor Jesus disse: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Aí, agora, desimpedido, você poderá tirar o cisco ou o argueiro do olho do teu irmão. Tomando isso para o presente caso, não é tão simples ser solidário ao visitado que está alegre. Então, o princípio bíblico registrado em Romanos, no capítulo 12,
ele deve ser observado. Qual é o princípio? Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Ora, ao dizer alegrai-vos com os que se alegram, o contexto de Romanos 12 é interessante. No versículo 9 ele diz assim: no amor que não haja o quê? Fingimento. Então, a visitação aos que estão alegres deve ser feita também com cuidado. E o cuidado, nós vamos ver isso mais adiante, é o cuidado que faz com que nós tenhamos condição de fato nos alegrar com ele. Vamos pensar assim: você vai visitar uma pessoa, nós estamos vendo o que? Visitar solidariedade para os que estão o quê? Alegres. Você vai visitar uma pessoa, aí ela diz: amigo ou amiga, que bom que você veio aqui nos visitar, estamos tão alegres, e você não está tão assim. Tudo bem. Aí ela diz: olha, eu queria que você visse a nossa nova cozinha. Nós fizemos a cozinha nova. Aí você vai lá na cozinha, mas você não interage com aquilo que está sendo dito, mostrado. Você fica ali, você não vai ser solidário a essa pessoa. Essa visita não é boa. Ou então, se você vai lá e você encontra a pessoa e diz, se for mulher, por exemplo, você vai lá e visitar e ela diz: amiga, eu tenho uma notícia para lhe dar. Nosso filho, ele está com 3 meses de idade, mas olha, ele só falta falar. Mas ele é esperto demais. Aí você, como não está sendo solidário com aquela pessoa, você diz: a da minha vizinha, com 2 meses já falava. Isso não é ser solidário. Parece fácil, não é? Mas isso não é ser solidário. Solidário é alegrar-se com os que se alegram, não de fingimento. A sua alegria é minha alegria. Vocês pensavam que era de letra, tirava de letra, né? Quantas vezes você vai visitar alguém, você está lá alegre, vai visitar alguém e a pessoa fica até já meio assim, angustiada com a sua visita, ela coloca a vassoura atrás da porta. Coloca a vassoura atrás da porta e aí não funciona, você diz: já vou. Ela, por caridade, diz: não, fique mais um pouquinho, cuidado, olha o que eu vou dizer. Não leve muito em conta isso que eu estou dizendo, não, no sentido seguinte: se você realmente quiser ir, quando você disser assim, eu já vou, vá. Não faça daquelas como antigamente, eu me lembro, fazia assim: fulano, eu já vou embora. Não, fique mais um pouco. Era o que ela queria, ficar mais um pouco. Isso é o quê? Começa com H. Hipocrisia. Meus irmãos, diferentemente, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 1 e vejam o que significa visitar uma pessoa sendo solidária a ela por ela estar alegre. Preste atenção, versículo 16. O anjo disse a Maria: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho, ou seja, 2 gestantes. Maria e Isabel, o anjo está dizendo, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Irmãos, olha como começa o versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi bem devagarinho, é isso? Apressadamente, aonde? A região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és
tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Que visita inesperada. Nem perguntou, Maria não mandou a mensagem perguntar, posso lhe visitar? Não. Soube que ela estava grávida, logo estava alegre, eram parentas, e ela foi lá bater a porta. E quando chegou, olha só, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Só alegria. Alegria da parte daquela que visitou. Quem visitou? Maria. E alegria da parte daquela que foi visitada. E por que a que visitou foi enviada, em certo sentido, pelo anjo, porque ele deu a notícia de que Isabel tinha ficado grávida. Ela chegou com a alegria do Espírito Santo e olha quem estava no ventre dela, nosso Salvador. E então foi uma visitação aonde a alegria permeou, transbordou de todas as maneiras. Isso significa, irmãos, solidariedade aos que estão alegres. Perguntas? Essa é boa, fazer perguntas, irmão. Isso é boa. Vocês não acham, não, né? Joyce, você já fez visita a alguém? Você já me visitou alguma vez? Não. Se vocês não perguntarem, vamos adiante. Então chegamos a outro tipo de pessoas que devem ser visitadas. E a solidariedade deve estar presente naquele que visita. Na visita aos que estão enfermos. Não precisa nem dizer com muita ênfase que isso é real em termos de necessidade. O Senhor Jesus, ele disse, surpreendendo os seus discípulos, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Isso em Mateus, no capítulo 25, 36. Alguns, sem saber, receberam o anjo. Esse é o outro lado da questão. Mas é interessante que a visitação, especificamente no caso nosso aqui, ao doente, é importante. Tão importante que eu gosto de ouvir, de ver como Jó se manifestou, estando angustiado, e foi visitado por 3 amigos que a Escritura nos mostra a insensibilidade de todos os 3. Em Jó, capítulo 6, é-nos dito, Jó, capítulo 6. O que está escrito no versículo 14, irmãos? Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Senhor. Jó estava muito angustiado, sofrido, cheio de dores, e os três amigos foram visitá-lo ao saber do estado de Jó. 3 dias, eles permaneceram em silêncio. Foi o melhor momento da visita, o silêncio deles. Mas quando eles começaram a falar, eles começaram a sobrepesar, ou seja, colocar mais peso às angústias de Jó. Porque uma coisa é você sofrer por estar doente. A outra coisa é você sofrer porque alguém chega e diz, você está doente porque você fez o que não devia ter feito. Lembrando a mãe que o filho antes ouviu a mãe dizer, não suba naquela árvore.
Se você cair, você vai se machucar e você vai ser disciplinado. Tudo bem, ela disse, é verdade. Daqui a pouco vem um menino sangrando, chorando, e ela diz, se eu não disse a você que isso ia acontecer, não é momento. Aquilo não é o momento. Uma criança, naquele estado, ela precisa de quê? Socorro. Socorra, faz tudo o que tem que fazer. Depois que ela estiver boa, aí você dá uma disciplinada nela. Aí é diferente. Mas na hora, é não ter sensibilidade. Tudo bem? Então, isso também é fácil de acontecer. Ou seja, não ser solidário àqueles que estão enfermos. Eu me lembro bem, uma certa ocasião, não sei se era minha esposa ou se era Elisama, que estava doente, muito doente. Ele era jovem, o jovem foi visitar. Irmãos, ele passou no mínimo 1 hora naquele quarto de hospital. Esse é um ponto bem interessante. Você já ouviu falar de visita de médico? Nós todos deveríamos fazer visita de médico às pessoas que estão angustiadas no leito de enfermidade. O mais rápido possível. Tão bom quando você vai sair, ela diz, cheia de dores, você já vai. Aí sim, aquela visita sua estava fazendo bem. Mas passa 1 hora diante de alguém que está atribulado, gemendo. Não convém. Então, há necessidade de solidariedade. Eu vou falar isso mais adiante. Imagina o que é, você vai visitar alguém que está angustiado, está dolorido, e você então diz, eu vou abrir a Bíblia aqui para ler um salmo para você. Lê um salmo. Lê um salmo. Agora eu vou cantar. Vamos cantar? Começa a cantar. Gente, isso é de uma insensatez sem tamanho. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, eu vou repetir lá adiante. Como vinagre sobre feridas é o que entoa a canção ao ouvido aflito. É bonita, a música é bonita, mas aquela música naquele momento não tem nenhum valor. Pelo contrário, angustia aquele que está no leito da enfermidade. Vocês estão entendendo? Porque existe uma prática, ou existia, não sei se ainda estão fazendo isso, existe uma prática em que tinha que ir visitar o doente porque ele era crente e tinha que fazer essas coisas. Orar com ele, tudo bem, se ele quiser. Ler salmo, etc, etc, se ele quiser. Cantar, pior ainda, se ele quiser. E não vem com essa história de dizer assim, eu posso cantar um hino com você? O que ele vai dizer? Pode. Geralmente é assim. Não convém. Perguntas? Sim. Em Provérbios 25:17, fala, não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. A pergunta é, por que a frequência em visitar meu próximo me torna motivo de enfado e aborrecimento a ele, como ensina Provérbios 25:17? Pode repetir, por quê? Porque a frequência em visitar o meu próximo me torna motivo de enfado e aborrecimento a ele, como ensina Provérbios 25:17. Primeiro porque você é pecador. Não era para ser assim, né? Mas você é pecador, você não aguenta. Por outro lado, porque ele é um pecador insensato, porque fica ali visitando todo dia, e você não teve coragem de dizer ele, tio, não venha todo dia não. É pecado dos dois lados, mas o que o provérbio está dizendo é a realidade. Não seja frequente à casa do teu próximo, para que ele não te aborreça, se enfade de ti e te aborreça. Vocês já notaram como é? Eu vou visitar os Viletes. Ei, Vilete! Aí lá vamos lá, a casa do Vilete. Ei, que alegria! Isso foi no mês passado.
Semana depois, oi, Vilete, eu quero ir à sua casa. Já não é a mesma efusão. Outra semana, oi, Vilete. Aí eu digo, gente, não convém. E aí, agora eu vou aproveitar e falar o seguinte. Vocês sabem que nós temos um grupo, é o grupo da igreja, que eu é quem publico as coisas no grupo, mas eu evito colocar coisas demais, irmãos. Porque eu não quero visitar vocês de forma frequente para vocês não se aborrecerem. Basta que muitos de vocês não leiam o que eu escrevo. Agora, no status, não. Você vai olhar o que eu coloquei no status se você quiser. Não me reclame, porque está lá no status. Foi a nova coisa que eu aprendi. Mas eu ficar mandando mensagem, acaba sendo que não lê, não quer saber. Porque quantas pessoas ficam mandando mensagem? Tem gente que fica de plantão todos os dias, cada dia do mês, manda uma mensagem. Aborrece, se aplica. Não é só ir à casa da pessoa, mas também é, de alguma forma, invadir os aposentos da pessoa dessa maneira, né? O telefone ou coisa parecida. Sim, senhora, com a senhora eu respondo, eu espero que seja uma pergunta fácil. A irmã fez um acréscimo, uma observação, que além do problema de a pessoa visitar o enfermo e passar muito tempo, tem o fato também de aquela pessoa que visita ficar falando só sobre doença, só sobre desgraça, só sobre pessoas que morreram talvez daquela mesma doença, e que isso causa um desconforto à pessoa que está sendo visitada. Com certeza. É falta de cuidado. Nós vamos tratar disso. Algumas coisas vão ser repetidas. A senhora já está autorizada a falar, tá? Por favor, fale. Essa é a cunhada que eu mais... Está ouvindo outra? Que eu mais amo é a dona Lúcia. As outras também eu amo. Sim. Agora é tarde, né? Eles vão dizer isso. Sim, senhora. Senhora Bezerra, por favor. A pergunta da irmã é: como proceder ao visitar alguém que está doente? O que falar? Ok. Depende de como foi o acerto dessa visita. Normalmente, o melhor é você ficar calado, deixar a pessoa se manifestar. Não pergunte praticamente nada. Mas, claro, você vai chegar, você vai saudar a pessoa, você vai ver o estado dela. Sempre com um coraçãozinho ali, solidário. Como está você? Melhor do que dizer assim, tudo bem, fulano? Isso é pergunta? Tudo bem? Aí ela vai dizer tudo. Tá ela lá. No leito de enfermidade, ela vai dizer tudo. Amazonense, né? Como está você, por exemplo? Né? E ela vai dizer alguma coisa, se é que ela pode. Então, você vai perceber como que a pessoa está. O Senhor vai mostrar para você, naquele momento, o que você tem que fazer. Ela abre a boca e desanda contra os céus. Porque Deus não me ama. Todo mundo gosta da saúde, olha o meu estado. Não olhe para ela reprovando-a. Lembre-se, quem é o paciente? Aquela pessoa. Não a reprove, deixa ela falar. Ela precisa falar. Se ela quer falar, ela fala. Agora você vai saber o que falar. Talvez você vá saber o que falar. Então, quem vai ditar a agenda, a pauta daquela reunião é quem? Eu que chego empurrando as coisas para a pessoa, ou a pessoa que vai me trazer dados para que eu possa dizer o que vai edificá-la, ou buscar a edificação dela. Está entendendo? Então, é assim. Não pode ser diferente. Não deve ser diferente. Sim, senhor.
O irmão traz um questionamento em relação ao Provérbios 25:17 que foi lido anteriormente. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. E o questionamento esse frequente é de fato em relação à visita? Porque visita, ao ver dele, é de tempos em tempos, acontece uma vez a cada um período de tempo. Parece, pela palavra frequente, que é alguém que está importunando a todo momento, já não seria só numa visita. Bem, eu não posso lhe dar uma resposta categórica, direta, porque depende da situação. Mas imaginemos, todo mês eu vou à casa dos Viletes, todo mês, e é final do mês, quando chega no dia 25, ele diz, lá vem ele, já vem mais uma vez. O espaço da frequência é o quê? De 30 dias. Vai aborrecê-lo. Mas na sua cabeça é assim, todo dia. Porque tem gente que é isso. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Não vou cantar mais nada disso, não. Só isso. Todo dia. Mas vocês já notaram? Um pouquinho de humor faz bem. Vocês já notaram? Todo dia. Eu acordo e vejo ela todo dia. Todo dia eu digo a mesma coisa. Bom dia, minha princesa. Todo dia eu abraço e ela me abraça. Todo dia. E não há aborrecimento. Graças ao Senhor. Nem assim, Alisson? Todo dia. Gente, a gente tem que entender as coisas, tem que pensar nas coisas. O senhor mesmo é um que todo dia você fica dizendo o que o senhor diz para ela. Ela não ouviu, não. A senhora ouviu o que ele disse? Ela quer ouvir. Ele disse, bom dia, minha querida. Ela não enjoa. Quantos anos o senhor tem? Uns 100 anos de casado já, né? 43, né? 43. Gente, a questão é o seguinte, a visita que está se fazendo é, em certo sentido, uma pessoa que não é da família, é uma pessoa que é parente, mas é um parente que não é tão... Mas, por exemplo, irmão não tem jeito, não adianta... Não, vai ser frequente, sim. Todo dia você vai dormir com seu irmão no mesmo quarto. Não tem nada de se aborrecer. Então, essa questão da frequência, mas se aplica à visita, sim. Aplica. Pois não, estou dois. Como ele é um pouquinho mais velho que você, deixa ele falar, por favor. Em relação ao questionamento, em relação ao ponto C do número 2 ali, que é solidariedade aos enfermos. E o irmão traz uma informação primeiro, dizendo que há dois tipos de enfermidade. A enfermidade que leva a pessoa ao inferno e a enfermidade que é sofrida somente aqui na Terra. E aí, ele recorda também do que o senhor falou, que a pessoa que vai visitar, ela deve aguardar o posicionamento, o que a pessoa que está sendo visitada está falando, que está enferma. O tempo daquela pessoa, o que ela falar, a abertura que ela der. Mas então, em relação a esse tipo de enfermidade, pelo que eu entendi, a enfermidade que leva a pessoa ao inferno, também se aplica isso? Deixar a pessoa falar, reter a palavra por um tempo até ela dar essa abertura ou não? É isso? Então, gente, vamos pensar aqui. Se você vai visitar alguém, é porque, estou entendendo isso, é porque a pessoa quis que você fosse visitá-la. Isso já é um ponto positivo. Você, ao chegar naquele lugar, você já tem um propósito. Qual é o seu propósito? Seja ela crente ou não, o seu propósito é levar o evangelho àquela pessoa. Esse é o seu propósito. Mas você sabe que para fazer isso, você precisa ser sábio. Olha o que, se for gente de fora, olha o que o apóstolo Paulo falou em Colossenses, no capítulo 4, que nos ajuda nessa questão que estamos considerando no momento. Colossenses capítulo 4, versículo 5, o apóstolo diz assim, portai-vos, ou seja, conduta, né? Com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Então você foi visitar aquela pessoa, porque ela consentiu.
E você vai ter que ser sábio. Você tem que saber, é hora de falar ou de calar? Você tem que aproveitar as oportunidades. Você tem que fazer leitura. Ou isso que ela está, esse momento agora já é adequado. Você pode ter uma visita a alguém que você não tenha a oportunidade de hipótese alguma de fazer qualquer coisa. Permita-me dizer aqui para deixar o pastor Ubiratã todo alegre. Uma certa ocasião eu cheguei em casa, era hora de meio-dia, e aí veio assim um recado, o vizinho bateu a porta e disse assim, minha esposa atendeu, foi lá comigo e disse assim, olha, o vizinho da casa fulano, casa tal, dizer que a filha dele está endemoniada e pediu para você ir lá. Eu disse, por que ele não chamou outro? Eu pensando aqui comigo, por que ele não chamou outro? Tá bom. Aí eu convidei um irmão que era de perto, e disse, vamos lá, tá, vamos. Sim, oramos. Aí, tá. Eles não iam me chamar para a casa deles para o aniversário de jeito nenhum, não chama. Mas naquele momento, o senhor mandou nos chamar. O pastor está desejando saber o que foi que houve. Aí entramos, aí eu olhei aquela jovem acuada na cama assim, no canto. Aí eu disse, vocês podem nos deixar, os familiares, gostaria que vocês nos deixassem a sós com ela. Puxa, foi assim mesmo. E todos saíram. E então, nós lemos a palavra. Eu me lembrei, João capítulo 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nem a metade do capítulo 10, que não era tanto. E aí oramos pedindo que o Senhor libertasse aquela jovem, que jamais aquele inimigo se apossasse dela. Até hoje a gente passa, ela fala comigo. Nunca mais soube que ela ficou possessa, mas também não se tornou crente, né? Bem, por que eu disse isso? Vimos que o momento era de estarmos sós e dissemos, por favor, deixem-nos sozinhos aqui com ela. O que está dizendo na Bíblia aqui? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitar as oportunidades. A oportunidade surgiu, nos chamaram. Eu ia querer ir? Não, deixa para outros dizer assim, onde é que tem endemoniado que eu quero ir lá? Não, eu quero saber onde é que tem para eu não ir lá. Seguimos o que a palavra do Senhor fez. Não fizemos nada, só isso. Então, o propósito nosso deve ser sempre esse, levar o evangelho às pessoas. Mas quem vai criar essa oportunidade é o Senhor, usando aquela mesma pessoa que precisa, dando a nós a entender, é por aqui. Mas uma coisa é certa, irmãos, segue o versículo 6 de Colossenses 4. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Respondi? Deu para responder a pergunta? Ok. Parece que tem outro. Tem outro aí? Ele tinha perguntado ali, o nosso irmão. Esse aí chegou agora, foi? Então deixa ele estar sentado na casa dele, talvez até sem camisa. Não, deixa ele aqui, está no frio aqui. Ok. Como você mesmo disse, não é tão simples você saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Necessário é que a gente esteja em comunhão com o Senhor e disposto, nós devemos estar dispostos a dizer sim quando há uma solicitação. Evidentemente, se, por exemplo, eu estou em casa e sai a notícia, olha, o Alisson está hospitalizado. Eu não vou precisar perguntar à dona Inara se eu posso visitar o Alisson no hospital. Eu devo ir lá. Porque é hospital. Como é que é o hospital? O paciente não tem muita vez no hospital, não. Tem? Entra um, entra outro, e é aquele incômodo todo. Então, agora, estando lá,
encontra a família e vê se é propícia aquela visita. Mas está lá. Eu lembro um caso de uma pessoa, um pastor lá em Salvador, que alguém estava na UTI, não podia receber visita, mas ele todo dia ele ia àquele hospital só para orar. Era aquilo que ele pensava fazer, orar pelo paciente. Nem via o paciente, mas estava ali orando pelo paciente. Tudo bem? Por favor. A pergunta o pastor, ele tem obrigação de fazer visita aos irmãos que estão faltando aos cultos com frequência? Primeira pergunta. Os outros irmãos crentes têm obrigação de fazer isso? De verificar os que estão faltando, visitar? Espera aí, eu queria me certificar da pergunta, como é que ela é mesmo? O pastor, ele tem obrigação de fazer visita aos irmãos que estão faltando ao culto com frequência? E os irmãos crentes têm essa obrigação? Ok. Então a pessoa está querendo saber se o dever do pastor de fazer visitas também é o dever de irmãos fazer visita, não é isso? Mais ou menos isso aqui. Tá, vamos lá. Primeiro, o pastor, dever de fazer visita. Eu já falei sobre o meu caso. Se você não vem à igreja, não vem, e quer que eu vá lhe visitar, você deveria dizer, olha, eu preciso de uma visita sua. Vocês ouviram o que eu disse? Você não vem à igreja, não vem. Provavelmente, se você não vem, você já recebeu uma mensagem, no nosso dia assim, uma mensagem, irmãos, eu não tenho visto você, tá. Tem um caso específico aqui na igreja, de uma pessoa, que eu já instei, você não imagina o quanto eu instei. E de forma bem concreta. A pessoa até vem depois desiste. O que eu fiz agora? Vou ficar na minha. Porque eu já não quero chegar ao ponto de Provérbio 24. De aborrecer. Estou na minha. Mas sempre disposto. Aí é que está. Disposto. Com relação aos irmãos, meus irmãos, eu já disse e vou repetir. Os bastidores são muito importantes. Talvez mais importante do que aquilo que está acontecendo aqui agora. O que eu quero dizer com isso? Nesse ambiente dos bastidores que a igreja se mostra igreja ou ela se mostra outra coisa. Ora, se você sabe que a irmã Maria Nelson não tem vindo, a irmã Maria Nelson, ela se senta ali atrás, é dever daquelas pessoas que interagem com ela serem as primeiras a saber notícia dela. Eu estou aqui, eu não sei, eu não vejo. Às vezes eu olho para vocês, mas eu não vejo todo mundo, não tenho essa capacidade visual de saber todo mundo. Hoje está fácil, mas eu não tenho essa capacidade. Então, se sabe que alguém está tendo dificuldade, não está vindo, melhor maneira de tratar com essa pessoa são aqueles que estão mais próximos dela. A Ana Clara me surpreendeu. Eu mandei uma mensagem para ela do WhatsApp, aí eu disse, Ana Clara, você vai mesmo hoje para a igreja? Ela disse, o que você pensa que sou eu? Eu vou sim, nem que chova canivete eu vou. E está ela aqui. Veio, né? A gente falou assim, no caminho, assim, será que a Ana Clara veio? Aí falamos da filha da Joeme com o Guilherme, será que Clarice... Maria Clara, alguma coisa assim. Desculpa. Letícia, Cecília. Alguém falou, isso, é Maria Cecília, né? Maria Cecília viria hoje. Aí, eu acho que ela mandou um WhatsApp para Ana Clara, dizendo, colega, hoje não vai dar para a menina ir. Aí, adiou. Bem, o que eu estava falando mesmo, hein? Respondendo a pergunta, ainda tem outra? Sim. Em Filipenses 2,
versículo 13, está escrito: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Podemos considerar que a visitação é um dom de Deus? Primeira pergunta. É Deus quem desperta em nós essa vontade? Ok. Eu espero que essa pergunta, associada ao texto de Filipenses, que antes o Senhor disse: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí vem o texto que ele citou. Porque Deus é que efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, visitar é um dom? Eu não diria que visitar é um dom, mas visitar é fruto do dom maior que é o amor. Visitar é o ato do amor para com as pessoas. É um ato de amor. Segundo, eu não devo ficar esperando que o Senhor me empurre para visitar alguém, porque se Ele for me empurrar para visitar, eu não vou. Então, o amor, ele sempre diz: eis-me aqui. De maneira que, irmãos, seria tão diferente. Preste atenção. Anteontem, falávamos, o Marcos Alessandro falando assim: eu não tenho visto ruim. Você não vai morrer de frio, não? Aí? Rapaz, vai para perto do Jorge ali, rapaz, por favor. Você quer meu paletó? Não? Eu agora fiquei preocupado. Você não quer vir para o meu lado, não? Também não. Alisson, ajude ele aí, Alisson. Pois bem, Ruineu não tem vindo. Eu disse: é verdade. Tá, detectamos que o Ruinei não tenha vindo. Já não vai ser visitado porque já está aqui. Mas pensa-se na pessoa. Então, deve haver uma disposição prática para que assista a pessoa. Como nós fomos visitados? Já que nós estamos falando dessa visitação aos enfermos, o presbítero Nonato citou uma enfermidade grave, que é o pecado. E nós estávamos assim, gravissimamente enfermos. O que aconteceu? Ele se dispôs, ele se despojou, em certo sentido, da sua glória, tomou o nosso corpo, se fez um de nós, visitando-nos, falando como sendo igual a nós. E nós ouvimos e ouvimos. Esse tipo de visitação deve permear a gente também. Quem visita, irmãos, deve se tornar igual, se colocar no mesmo nível e fazer como ele. Da sua boca saíam palavras de graça, da nossa boca deve sair palavra da salvação. O senhor Francisco pediu a palavra? Ok, gostei. Gostei dessa. Diga aí o que foi que ele disse mesmo. Eu não consegui ouvir muito bem. Não ouviu bem, não? Ela não ouviu direito. Ele, em outras palavras, porque eu estou mais próximo dele, não tem barreira aqui, eu vou tentar dizer o que ele falou. Ele falou o seguinte, que nós estamos falando de visitação, como nos comportar nas visitações. E ele disse, e se pensarmos de a gente querer ser visitado por alguém muito querido, e etc, etc, etc. Não foi isso? É simples. Hoje existe aquilo chamado de WhatsApp. Faz assim, pastor querido, conhecido de longas datas, aqui é o José Francisco da Silva, queremos uma visita sua. Eis-me aqui, seu José Francisco. Fácil. Olha, se todas as perguntas fossem como essa, você entendeu, pastor Ubiratã? Gostou da... Agora, não mande o WhatsApp, estou nos Estados Unidos, que não vai dar para eu ir, tá? Porque era o que estava acontecendo. O senhor chegou de... Quando o senhor chegou de viagem? Hã?
Semana passada, se mandasse de lá, eu dizia, irmão, não posso ir, eu não tenho nem passaporte, naquela época não tinha nem passaporte, não posso ir. Tudo bem, meus irmãos? A seguir, nós vamos... Já passou o tempo? Já tem? Então eu vou terminar aqui dizendo o seguinte. Convém, já que nós estamos falando da visitação de várias maneiras, que esteja o visitador alegre ou animado, que nós façamos como o apóstolo Paulo, que o nosso espírito seja como o dele. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 1, dos versículos 8 a 13, e veremos como é que devemos fazer, irmãos. É um texto longo, mas vale a pena nós lermos. Assim diz ele. Primeiramente, versículo 8. Romanos 1, versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, aprendamos, hein? Em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Vocês perceberam? Paulo quer visitar, mas ele está sujeito à vontade do Senhor e está antes orando por aqueles irmãos e diz, é interessante, ele suplica, pede ao Senhor que em algum tempo, está buscando aquele momento, pela vontade de Deus, vem a oportunidade, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Por quê? E ele expressa isso, está tudo no WhatsApp, está mandando para o WhatsApp. Muito desejo, ou seja, almejo, desejo ardentemente, é essa a ideia, ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Aqui é o tipo de visita que é feita para uma igreja onde há pessoas alegres, onde há pessoas tristes, onde há pessoas saudáveis, onde há pessoas enfermas, mas ele diz da sua disposição, muito desejo ver-vos. Queira o Senhor, abra a ocasião, providencie a ocasião, e eu estarei com vocês. Olha a humildade. E eu sei que eu vou receber e sei que eu vou dar nessa visitação do ponto de vista espiritual. Vocês são crentes? Eu sou crente. Então, nessa visita, nós vamos nos beneficiar reciprocamente. Esse é o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor nos ajude para que amemos e, por amor, nos disponhamos a visitar aos irmãos, sobretudo.